Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E atenção para as manchetes desta quinta-feira, 29 de agosto de 2013. O Globo Rio de Janeiro destaca: fogo causa nono apagão de Dilma. Folha de São Paulo, Câmara livra de cassação deputado condenado e preso. O Estado de São Paulo, Toffoli relata ações de banco no qual obteve empréstimo. Correio Brasiliense, Sua Excelência o Presidiário. A melhor manchete de hoje. Valor Econômico, Fazenda quer frear crédito da Caixa Grande Empresa. O Estado de Minas, universidades federais antecipam cotas. O Jornal do Comércio de Pernambuco, Nordeste apaga outra vez. O 0 Hora de Porto Alegre, Câmara não caça o deputado presidiário. E o Brasil Econômico, queimada deixa Nordeste sem luz. Já a Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos, circula destacando: polícia encontra suposto cemitério clandestino em favela no Malvinas. Cavalhada registra morte de homem em Bom Sucesso. São as principais manchetes. Sobre esse suposto cemitério... Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Pedro Notário. Bom dia, amigos do Radar. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia. Sobre esse suposto cemitério, a Polícia Militar recebeu um telefonema anônimo, foi até o local indicado, encontrou um corpo e procura por mais corpos. Há informações, segundo o denunciante anônimo, de que haveria mais corpos. As buscas retornam hoje com auxílio do Corpo de Bombeiros. Lamentável. Agora, esse caso de uma cavalhada, né, que terminou com a morte de um homem em Bom Sucesso. É uma tradição, a cavalhada, o desfile de cavalos lá em Bom Sucesso. Daqui a pouco vamos falar mais a respeito. E a notícia ontem que circulou, né, condenação do ex-prefeito Eloy Pietá pelo Tribunal de Justiça. Ele e a então vice-prefeita e secretária de Educação, Eneide Lima, os dois, Eloy Pietá e Eneide Lima, foram condenados por terem usado verba de educação, cerca de R$520 mil, para a realização de shows com verba da educação. Vale lembrar que, em primeira instância, todos os acusados, foi uma representação do então vereador Valdomiro Carlos Ramos, assinada pelo advogado Reinaldo Rinaldi. Em primeira instância, houve absolvição. Em segunda instância, agora, o Tribunal de Justiça resolveu poupar o então secretário de Cultura, Edmilson Souza, e o então secretário de Finanças, Nestor Seabra, mas condenou Eloy Pietá e Eneide Lima. Então, é o caso, viu, Arnone? Vamos vendo a Mambert e outras empresas. Eu me lembro, você também há de se lembrar, da grande polêmica que nós tivemos na época, né? E eu estou vendo aqui uma declaração da então vice-prefeita da Eneide. Na verdade, foram usadas verbas da educação para shows e inaugurações de escolas. Sim. Né? E ela disse assim, nós achamos, comentou, ela disse que nós achamos que pode. Entendeu? Disse que não tinha conhecimento ainda da decisão, mas ia procurar os seus advogados para recorrerem. E o ex-prefeito Eloy Pietá também disse que vai recorrer ao Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça. Posso ser sincero? Não foram os dois que bolaram esses shows. Não. A gente sabe quem foi, são pessoas ligadas ao PT Nacional, né? Ligadas ao ator Sérgio Mambert, que, piada pronta, é vilão de novela, não é isso? E o então ligado a tudo isso, tá meio desaparecidão, meio cegadão, né? Agora, eu lamento essa posição. É bom, é a posição dela de defesa, mas o bom senso realmente recomenda, né? Pedro, eu ainda comentava com você ontem. 99% das prefeituras em todo o Brasil fazem isso. Toda vez que você precisa descarregar alguma verba, tem que fazer alguma festa, algum negócio, você liga na educação e paga com a verba da educação. Se passar, passou. Se não tivessem denunciado aqui em Guarulhos, a denúncia foi do Valdomiro, né? E do Rinaldi. Se não tivessem denunciado, tinha passado batido também. Isso passa em toda a cidade. Denunciaram, em primeira instância passou batido. Foi agora em segunda instância que houve... Até a primeira instância entendeu que não faz isso mesmo. Não é só a prefeita, não é só a então vice-prefeita Eneide que achou que nós podíamos. A justiça também na primeira instância achou que podia. Pode. Eu acho que a lei do bom senso deveria prevalecer, né?
Fala. Mas Mamberto deve ter boas lembranças de Guarulhos. Muito show, né? Ele está agora na novela Flor do Caribe. E é vilão de novela? Vilão. Então piada pronta. Passou por aqui, vilonou também, depois vilonou pra lá. Pra ele não vai sobrar nada. Lógico que não. Fala a previsão, Virgílio. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Imprensa, amigos TV Cantareira. Olha, está muito frio ainda, mas a previsão para hoje, segundo a meteorologia, é de um dia de sol, frio e neblina apenas no período da manhã. Para os próximos dias, amanhã e depois, o tempo segue ensolarado. As tardes ficam mais quentes e mais secas. A temperatura máxima para hoje é de 22 graus. Nesta sexta chega a 24, sábado 26 e domingo máxima de 27 graus. Vai esquentar mesmo. No sábado eu já tenho que passar protetor solar, porque acima do 25 eu passo, sabe? Mas não há previsão nenhuma de chuva. Então ainda bem. É um frio bem estranho para essa época do ano, né? Mas Esse inverno tá meio... Tá bom, é bom dar essa esfriadinha, espanta os piolhos, pernilongos, espanta tudo. Tá bom. Ainda voltando a falar sobre a condenação do ex-prefeito Eloy Pietá, muitas pessoas perguntavam ontem se há recurso, ainda há recurso, lógico. O ex-prefeito agora fica naquela situação desconfortável, né? De tirar o laço da forca do pescoço. Tem que se explicar. Agora é que nem um time que está perdendo de 1-0. Vai tudo para cima do outro, estava 2-3. Tem que reverter. O problema aí é o seguinte, às vezes não é você desatar o nó da corda, é você torcer para reviver aquele sistema do bang bang antigo, em que aparece um salvador da pátria num cavalo branco bonito e atira de longe e corta a corda bem na hora que, sabe? Às vezes aparece também. Olha, eu comentava ontem também com uma alta fonte do PT, me parece que o ex-prefeito Eloy Pietá, eu não sei quem são os seus advogados, mas eu acho que, como ele ficou 8 anos à frente da prefeitura de Guarulhos, ele tinha uma oposição mais ativa, né? Vamos reconhecer isso, e teve grandes casos de repercussão. Eu acho que o prefeito deveria ter uma banca de advogados mais renomada, né? mais apropriada, mais aprimorada. Não sei, me parece que a defesa dele, não estou criticando os advogados, mas me parece que ele deveria ter uma banca mais especializada, vai para dizer melhor. Então... Ô, Pedro Notaro, vamos falar um pouquinho de obras. Você já passou ali em frente à Pfizer essa semana ou não? Pfizer, Tancredo Neves, não? Me parece que o corredor de ônibus avança para aquela região. Já quebraram uma grande parte da pista. Placas do governo do estado lá. Está cheio de cavalete lá, uma obra assim, sabe? Que vão concretar para ficar a passagem do ônibus. Vai andar bem ali, hein? Vai andar mais uns 1.500 metros. Tomara. Mas me causa estranheza que na continuação, aqui na Antônio de Souza, estão construindo onde era o leito carroçável da ferrovia, onde está previsto esse corredor de ônibus. Estão construindo, tem uma agência da Volkswagen lá. Já está funcionando. E estão construindo outra do lado. Eu não entendo isso. E onde era o estacionamento ali da Marcelo Caminhões? Sim. Em frente ao Poupatempo? Sim, na esquina com a Dutra. Não tem placa de obras ainda, mas os tratores na parte interna já começaram a derrubar a cobertura, o barracão, estão deixando só as paredes para ainda não, sabe, impactar a obra. Mas ali vai sair um hotel, 3 andares subterrâneos de estacionamento. Bom. E outros tipos de serviços que eles querem fazer ali, um office service, né? A história que o pessoal está construindo agora. Dizem que demorou muito tempo, mas o projeto já está devidamente aprovado, autorizado, liberado e carimbado. No papel de pão. Só falta a placa da obra lá para a turma saber que ali é uma obra que já está autorizada. Né? É um bom local para um hotel, para um empreendimento misto, até com um escritório, eu acho interessante. É o que vai acontecer ali. Interessante. Eu gostei de ter 3 andares de estacionamento, porque normalmente fazem, né? Aliás, é uma tendência que deve ser obrigatória em Guarulhos, né? A construção, já ou no subsolo ou com o sobrepiso, o estacionamento. Hoje em dia você tem que prever o estacionamento, senão causa impacto. Imagina ali na esquina da Dutra, com a Claudino Barbosa, não, ali é José Campanella. José Campanella. Fala, a mesma coisa da obra que estão construindo aí na Paulo Facini? Na Brás Cubas ali, né? Na Brás Cubas, ontem fiquei sabendo que a Secretaria de Obras estaria só aguardando a finalização de um prédio que está em construção para se mudar do Open Hall, que até hoje não está bem estruturado. Não, até hoje não entendi por que foi para lá. Foi. Mas não tem nem internet até hoje. Agora, me causa estranheza que esse prédio na Brás Cubas visivelmente, não vai ter vagas de estacionamento para a quantidade de funcionários. Você sabe que cada funcionário hoje tem um carro, a verdade é essa. E vai sozinho para o trabalho. Então,
Ali na Brás Cubas eu quero ver o impacto. E é uma piada pronta também, né? Secretaria de Obras que não tem sede própria. Não é uma Mas piada. ela tinha arrumado um alagamento para ficar, né? Não, mas sempre alugando. Precisa parar com essa E a política. última mudança dela foi vergonhosa. O negócio... Lamentavelmente, a prefeitura ainda não resolveu essa situação, essa política de alugar imóveis. Né? Me parece que há um interesse de... Como gosta de alugar imóvel? Deveríamos ter um centro administrativo. Não temos. Fala, Virgílio. Pedro, um incêndio destruiu na tarde de ontem 4 barracos da favela Hatsuta, região do Secap. Segundo a Defesa Civil, 9 pessoas ficaram desalojadas e já foram auxiliadas pela coordenadoria. Ninguém ficou ferido. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O coordenador da Defesa Civil, Paulo Vitor Novaes, informou que as residências destruídas pelo fogo eram dormitórios. Os barracos eram subdivididos para que várias pessoas ficassem neles. Ele acrescenta que uma mãe com 2 filhos e outros 6 adultos viviam nestes locais. A reportagem constatou que parte de uma casa na Monteiro Lobato foi derrubada por um trator. O procedimento teria sido feito para auxiliar no acesso de outros veículos que iriam limpar o local do acidente. A favela Hatsuta é uma bomba social bem no centro da cidade. Tanto se falou que é a área do BNDES, que é a área do Bradesco, que é a área do governo federal. Soluções já deram, anunciaram. Não resolveram nada até Até hoje. me lembro o Toninho Silvan, Sindicato dos Químicos, falou que havia uma proposta da Pfizer, né, em absorver aquela área. Enfim, até hoje está lá. Absorveu, sim. Não é absorvente, né? 2 minutos e voltaremos. Participe. 2451-2121, 2459-2727. A primeira.
7 horas e 15 minutos, 7h15, Radar de Notícias ao vivo, participe, 2451-2121, 2459-2727. Já conosco aqui no estúdio, a estrela do programa, Roberto Abel, bom Perdi meu dia. lugar, você viu? Bom, Eu que era a estrela. Bom dia, Alberto. Bom Agora dia. é você. Ele fica fazendo essas piadas, depois o resto do dia que o pessoal me encontra pela rua, né? Fala, a estrela chegando, tal. Não Você sabe que eu isso, cheguei à não. conclusão ontem que o Pedro é o nosso posto Ipiranga. Posto Ipiranga, por quê? Você quer saber, você pergunta onde? No posto Ipiranga. Ah, de verdade. Não é assim? Bom, muito bom dia. Pera aí, Estamos Roberto. com o repórter já. O Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, Roberto, Arnone e principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, uma resistência à prisão na noite de ontem, por volta de 10 horas, ali na região de Cumbica, terminou com a morte de um assaltante a ônibus. Policiais militares patrulhavam ali a região pela rodovia Presidente Dutra, quando depararam de um indivíduo em atitude suspeita descendo de um coletivo que fazia o trajeto da Vila Ani até o Pimentas, Pedro. Ao abordar esse indivíduo, os policiais foram recebidos com tiros, trocaram vários tiros com essa pessoa, o atingiram 2 vezes. Esse rapaz aí de cerca de 25 anos, ele foi socorrido até o PS Alvorada, mas infelizmente ele não conseguiu aí sobreviver, vindo a falecer posteriormente, Pedro. Onde foi a ocorrência, Rodrigo? Nas proximidades do viaduto de Cumbica, Pedro, nas proximidades da Avenida Santos Dumont. Essa ação, segundo os policiais me informaram, é uma ação que a Polícia Militar tem realizado com frequência, exatamente para tentar coibir os assaltos aos ônibus intermunicipais que acontecem com frequência ali na região, Pedro. Ônibus intermunicipais. Não, exatamente. A ação em si é para coibir os assaltos a ônibus intermunicipais. Só que ontem, felizmente, esse assalto, essa abordagem da polícia aconteceu após um assalto a um ônibus municipal, que faz a linha aqui da Vila Rio até o Pimentas. Tá ok, Rodrigo. Mais alguma ocorrência aí no primeiro DP? No primeiro DP é uma ocorrência de maior relevância, não sei se podemos chamar assim, Pedro. Foi um mini blackout que aconteceu aqui, cerca de 3 horas, a região ficou sem o sistema. Os policiais tiveram que encaminhar os fatos aqui para o segundo DP na Vila Galvão, mas posteriormente tudo voltou a funcionar, a situação tranquila. Apenas um roubo de veículo foi registrado aqui, um plantão relativamente tranquilo na região central. Tá ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. Sobre os ônibus, vamos citar novamente, né? A falta das câmeras de segurança. Hoje qualquer cidade tem câmera de segurança nos ônibus municipais. É um equipamento que barateou, acessível. Não sei, acho que falta determinação e atitude em Guarulhos, né? Além das câmeras. Seria uma forma até de preservar a própria empresa, já que, de uma certa forma, inibiria um pouco a ação dos bandidos. E as falsas ocorrências, viu, Roberto? E as falsas ocorrências. De roubo, né? Talvez o sindicato, o Brinquinho, que é vereador, né? Isso, ó. Alguém, o secretário de Transportes, Atílio, quem sabe alguém toma iniciativa, né? Tem que tomar alguma atitude. Alguém faça alguma coisa. Fala, Pelo meu amor de Roberto. Deus. Sessão hoje? Hoje, sessão prevista a partir das 14 horas, viu, Pedro? Tem uma pauta de 17 projetos de lei que devem ser discutidos pelos vereadores a partir das 14 horas. Eu quero destacar aqui alguns projetos, um projeto, inclusive, que deve dar um pouquinho de discussão e não sei se o governo vai acabar entendendo igual o professor Rômulo. Ele está instituindo o Programa Municipal de Reabilitação, Inclusão e Reinserção Social de Dependentes Químicos e cria um Fundo Municipal de Recuperação e Reinserção Social. É do Rômulo? É do Rômulo. É um projeto bastante complexo, interessante, mas eu não sei se vai Na existir verdade, verba para isso. vai haver discussão pelo seguinte, quando o governo do estado lançou o programa semelhante, apelidado de Bolsa Crack. Né? Pelo que eu entendi é isso, né, Roberto? É mais ou menos isso. Talvez não igual, mas semelhante. não haja repasse de verbas Um para a projeto família. interessante, mas muito grande, complicado e exige muito dinheiro. Não, mas existe muita polêmica, eu entendo, sobre as visões de como deve ser encarado esse assunto. O problema do crack, Então, é verdade. agora, um centro para atendimento de dependentes químicos, é lógico que é bem-vindo, e tá necessário. precisando em Necessário, Guarulhos, hein? lógico. Qualquer lugar do Em Brasil. qualquer lugar do Brasil. Até, No aliás, mundo, né? a TV Bandeirantes fez uma série de reportagens, até no interior, na lavoura hoje em dia, né? Para surpresa de muitos, né? Canaviais. É. Um negócio assustador o que se há de consumo de crack nos canaviais. É a grande praga do século XXI, é essa droga. É uma coisa realmente incrível, como o Arnaldo disse, em canaviais e em cafezais pelo interior do Brasil. É muito, Mas muito você sabe comum. que sempre houve
uma visão errada do comportamento, porque eles achavam que os jovens do interior, estarem lá no interior, Não tinha acesso, né? 600, 700 quilômetros de São Paulo, tinha mais acesso que o pessoal de São Paulo. A maconha, né? Mas a tudo que passava no transporte, É que a maconha veio por lá. vinha né? caminhão na estrada, era parada obrigatória no Verdade. interior. Então, sempre teve... Não, pessoal do interior, mas hoje você vê a situação que está nos canaviais, nos trabalhos de O que se usina. imaginava também, Antônio, que a sociedade interior seria mais rígida. Né? Os pais, a própria sociedade. Me parece que isso também se Mas perdeu. ainda foi, eles criavam meninos bonitos, bons. Aqui, você vê lá do interior, já produto Pois é. né, da safra Bom exemplo. interiorana. Bom exemplo. Bom, deixa eu me registrar aqui, o vereador Geraldo Celestino, do PSDB, me mandou uma mensagem no celular. Ele disse que, além dessa denúncia feita pelo então vereador Valdomiro Ramos e o advogado Reinaldo Rinaldi contra a Mamberti, há uma denúncia dele, também, do Celestino, contra a Mamberti e contra o então prefeito Pietá. E essa denúncia dele já houve condenação em primeira instância e agora está em segunda instância tramitando no Tribunal de Justiça. Exatamente. Diferente dessa aqui. Diferente dessa outra ação. Né, Mas nessa- a Mamberti andou mambetando mesmo. Olha, pela lógica do tribunal, né? Não era o Hélio Arantes, que era muito amigo da Mamberti, Não me né? lembro, rapaz. É interessante notar que, na época, o Sérgio Mamberti era funcionário do Ministério da Cultura e ele tinha Mamberti. Quando houve as denúncias aqui na cidade de Guarulhos, que chegaram a mais de 1 milhão, a mais de 2 milhões em shows na cidade de Guarulhos, os contratos foram transferidos para uma empresa chamada MMDC, que também era da família Mamberti, era Mamberti Filhos. MMDC? Exatamente. Martins, Miragaia, Drauzio Martins Camargo. Miragaia, Drauzio Camargo. Era a mesma empresa. Era a mesma empresa. E, aliás, Homenagem a ele. aliás, o endereço era o mesmo, só mudou o nome Não, da mas empresa. MM deve ser Mamberti e alguma coisa. né? Exato. Mamberti, tô correndo, alguma coisa assim. Não, é alguma Ei, coisa. Mamberti, deixa comigo. Piada pronta. Olha, gente, vamos falar sério. Uma vez, né, Roberto, nós estávamos numa coletiva com o prefeito Almeida e nós falamos que parte da sociedade gosta desses shows, lógico. Principalmente a população mais humilde na periferia gosta dos grandes shows, até porque é a única maneira de ter acesso. Outros setores da sociedade questionam a prioridade desses gastos, né, com grandiosos shows. O próprio secretário, o atual, Edmilson. o Edmilson, ele se diz contra, né, Roberto? Ele Exato. prefere atividades culturais de menor porte ou de médio porte. Vale lembrar que logo no começo, Pedro, ele optava por esses grandes shows, Também. inclusive ele estava nessa condenação. É. Que o Geraldo... Aí depois ele mudou Eu radicalmente. te diria que é o seguinte, lá no interior fala muito isso. Gato escaldado tem medo de água fria. Sim. Ele já passou pelos caldos nessas aí ele falou, opa, show de menor. E ele Olha. acabou provando, viu, Pedro, que essa opção por shows mais regionais dá muito mais Mas retorno. não vamos ser idiota também, Da que cidade. querer tapar o sol com a peneira. O problema dos shows, às vezes, é o seguinte, eu vou contratar o Zé Carmino para cantar hoje, mas minha intenção é trazer o Zé Roberto, que está mais tchan. Aí eu pago pro Zé Carmino uma nota preta, que ele não vale lugar nenhum do mundo, para sobrar dinheiro para eu pagar o... Sabe? Você pega uns escritórios que administram vários shows e fazem essas jogadas. Pô, você vê campanha do agasalho, normalmente o Guarulhos tem isso, campanha do agasalho, agora vem Sérgio Reis, Michel Teló, garoto propaganda, doou seu cachê, aparece. Não leva 6 meses, está fazendo 4, 5 shows na cidade. Agora, Coincidência? Não é uma lei proibindo shows de Não. inauguração? Mas é coincidência isso que eu estou dizendo? Não. Precisa parar com essa... O vereador sabe? Isso é Edson no Brasil, Bertão tentou. O Brasil inteiro, né? O vereador Edson Bertão, me lembro que ele tentou colocar uma lei aqui proibindo qualquer tipo de show sem inauguração. Foi radicalmente... Deveria haver. Deveria haver. Aliás, Não vai longe, pode hein? inaugurar meia dúzia de asfalto, meia dúzia Não. de metros de asfalto com um show de 600 mil aí, né? Também precisa de show para inaugurar a Não escola. precisa inaugurar nada, abre a porta e vai Sabe? embora. Agora, também, por exemplo, nós tivemos uma Marcha para Jesus. Houve gasto com shows? Vai dizer que não? Dizem que 500 mil. Entre o show de Nossa Senhora de Bom Sucesso e a Marcha Agora, de Jesus. a verdade é o seguinte, que parte da população gosta, não vamos negar Não. isso. E outra parte não gosta. Agora, Agora. carnaval. Exatamente. Uma parte gosta. Exato. Eu sou contra, eu acho um gasto desnecessário. Eu também, mas- absurdo. Já vê carnaval, liga a televisão, vez de graça.
É uma questão de prioridade de governo, né? Falando ainda sobre show, né? Um dos destaques, inclusive, nós discutimos aqui no começo do ano, foi um show que foi contratado o senhor Belo por um preço bem inferior no mês de Belo fevereiro. pagava 50, E contratado 6 por meses 200. depois, parece que ele foi contratado por 30 mil, alguma coisa assim, em fevereiro. E 6 meses depois... 190. Estava em promoção. Promoção. Será que estava em promoção? E, aliás, nesse pacote, no segundo pacote, vinha os filhos do Netinho, que era Os de Paula. Você lembra disso? Descobriram, cantava a música Os- Mina. Os de Paula. A Mina, Os de Paula. Eles descobriram a Mina, A Mina. em Guarulhos. Nunca mais cantaram em lugar nenhum também. Eu não vejo nem naquele sábado total, nem no nada. O que eu acho interessante é o seguinte, que no fim sobra para quem está com a caneta na mão, né? Sobrou para o ex-prefeito de Lapietá. Exatamente. Teve gente ali que saiu do processo, né? Tem gente que nem entrou, tem gente que Lógico, saiu. tá pra cá. Tem nem que só entregou papel para ele. É o Sombra. Quem? Sombra. Vamos nessa. Ao som. Vamos no intervalo, produção. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Sete horas e 29 minutos, 7h29, Radar de Notícias ao vivo. Participe, 2451-2121, 2459-2727. E outra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deverá ter reflexo em todo o Estado, né? Interessante, na capital, o Tribunal de Justiça mandou cancelar todas as placas, licenças ou alvarás, como queiram, de táxis. Porque o Tribunal de Justiça acatou representação no Ministério Público, entendendo que não pode ser por concessão, tem que ser por licitação pública. Agora, eu acho praticamente impossível. Você já pensou retroagir a 1988 na capital de São Paulo? Vai ser um imbróglio terrível, né? Mas a cena com essa discussão existe em Guarulhos, né? Existe um impasse entre os representantes da categoria, o vereador americano do PHS é um deles, taxistas e o secretário Atílio de Transporte,
Como serão os novos alvarás? Por licitação ou por concessão? Enquanto isso, falta táxis. O secretário disse que eu que inventei a crise, mas falta táxi. Não tem táxi na cidade. Então, é só você morar aqui que você vê que não tem. até pela lógica, um ouvinte, um leitor escreveu com muita propriedade, né, Hernani? Se nós transferimos táxis urbanos para o aeroporto, é lógico que ficou desfalcado o centro. Não. Isso é ululante. Não tem que ver. Você tem 2 quintal. Num você tem 3 cachorros, no outro tem nenhum. Você pega 3 cachorros daqui, passa para cá, você ficou sem nenhum aqui. É uma cachorrada, né? É uma cachorrada. É só saber fazer conta, não precisa muito, até 10 só. Agora Ah, fica a pergunta, né? Se essa decisão do tribunal não for revista, nós teremos licitação. Agora, você imaginem, É uma decisão... Não, o que me chamou a uma atenção... decisão para quem vive no gabinete e no papel, né? Não, pois é, o que me chamou a atenção foi retroagir a 1988. É o fim da picada. O tribunal está querendo causar Imagine todos os táxis cancelados. Mas cai, essa decisão se recorrer. Mas eu acho que vai servir de parâmetro ou de tendência agora para as próximas licenças. Digo para os próximos advogados entrarem com recurso contra a decisão. Pois é. Esse é mais um embrólio. Mais uma complicação. Deixa eu destacar que hoje, a partir das 19 horas, haverá uma reunião ali no Clube do Secap para discutir a questão de corredores de ônibus. O presidente da empresa municipal de transporte, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, MTU, estará hoje, a partir das 19 horas, no Parque Secap, discutindo a questão do corredor, que inclusive o projeto ia ir até São Mateus. Bom, Guarulhos, São Mateus. Pedro Otávio, sábado, dia 1º, domingo, né? Não fiz as contas ainda. Já faz. Aniversário de Mogi das Cruzes, 1º de setembro, né? Opa. De ontem eu vi... domingo é dia 1º. Eu acompanhava uma declaração do Bertaioli, o prefeito. Aliás, Toyama, no Japão, é cidade irmã de Mogi das Cruzes. Técnicos daqui foram para lá, agora técnicos de lá estão aqui. Estão implantando em Mogi das Cruzes, nos mesmos moldes que funciona no Japão e na cidade de Toyama, uma usina de reciclagem. Eu não entendo porque aqui a gente não faz reciclagem oficialmente. Nós temos, mas a capacidade está comprometida. Para onde vai também? Normalmente nos prédios quem faz são empresas... Você diz reciclagem de lixo. Da prefeitura ter a sua reciclagem. Muito bem. Os cálculos do Bertaioli, do prefeito de lá, diminui-se o número de toneladas de lixo que vai para o lixão e o reaproveitamento. Mais 11, já quase uma grande maioria dos bairros da cidade já tem a coleta seletiva. E 11 serão implantados agora no aniversário da cidade, mais 11. E essa usina será montada em Mogi das Cruzes com o apoio dos técnicos do Japão para dar maior dimensão na reciclagem do lixo. Nós vamos começar a pensar aqui, fazer alguma coisa de reciclagem. Já tivemos várias iniciativas que foram largadas ao longo do tempo. Um projeto que era muito interessante era o Vale Verde, no então prefeito Jovino Cândido, mas porque era do Jovino, desativaram, né? A verdade é essa. O Vale Verde era um projeto interessante. Olha, você sabe que Guarulhos também tem cidade irmã no Japão? Não me lembro quem, né? Esqueceram a irmã lá, mas tem uma cidade. Povo desnaturado. Essa Toyama e Seki do Japão são cidades irmãs. De vez em quando eles mandam, na época de inverno, assim, um navio cheio de roupa para bazares, sabe? Ajudam em projetos internacionais. A nossa irmã japonesa nos largou. Largou nós na mão. Coisa feia. Além do Vale Verde, nós temos aqui um projeto que deu muito certo, cheguei a acompanhar, o Recicla Cidadão, que é aqui mais na região do Vila Rosália. Deu muito interessante. Mas depois da eleição, muito interessante durante a época da eleição. E deu um pecado, por que não continua? Porque não deu os votos que necessitava, né, Roberto? Mais um pecado. Já tivemos no Santa Francisca, já tivemos na região central. É interessante, Arnone, que a população, ela gosta da ideia, ela vai junto. Lá a coleta, no caso nós estamos citando o exemplo, Mogi das Cruzes tem a coleta dos dias, a coleta do lixo normal, eles não pegam a reciclada e tem os dias certos para a reciclada. E quando você descumpre isso aí, você é notificado, informado, multado. Então, todos fazem pensando numa forma de melhorar a cidade. Alguém precisa descobrir uma maneira de ganhar dinheiro com isso. Porque o que motiva, né, muita gente é isso. Tem que ter um lucro. Tem que ter o capitalismo é isso, assim. E tem, né? De pneus, você vê em Sorocaba, o cara que montou para triturar os pneus e vender para usinagem de asfalto.
Por exemplo, dinheiro, né? eu soube que a Proguaru está com problema para recolher resíduos sólidos, não lixo doméstico. Onde pôr? Não tem como reciclar mais, capacidade. Então precisa de investimento. Aí me falam, né? Aí eu discuti. Falaram, precisa investir R$1 milhão. Isso é muito dinheiro? Não é. Para Guarulhos, não. Não. Eu fui na usina de reciclagem da Proguaru, um belíssimo trabalho que eles fazem lá. São entulhos que chegam e eles transformam esse entulho em materiais que podem ser reutilizados. Inclusive em bancos, né? Se fazer bancos, fazer um monte de coisa. Exatamente isso que nós estamos falando. Só que tem que aumentar a capacidade. Porque o que ela consegue hoje fazer é muito pequeno diante da quantidade do lixo que você tem. Na verdade, o que, inclusive eu fui até lá, eles conseguem até absorver uma quantidade maior. É necessário sim fazer essa parceria com essas novas construtoras que não estão sendo agregadas. Eu estive até lá acompanhando, inclusive, com o presidente da Proguaru. Eu quero falar do HMU, Hospital Municipal de Urgência, que tem uma urgência, está à procura de um diretor. Como eu falei, né, Dani? Não dá para pôr no Mercado Livre? Procura um diretor para o HMU? Eu tenho outra ideia. Vamos pegar um médico cubano. Ele não sabe ainda. O que você tem contra os cubanos? Eu tenho tudo a favor. Então, para que vamos lá? Sabe o que? Eu não sei. Eu sou a favor do ser humano. Eu sou a favor do Sérgio Iglesias. Doutor Sérgio Iglesias? Ele conhece muito bem esse hospital, trabalha lá dentro. É um bom nome. Eu chamaria o Sérgio Iglesias. Ortopedista. Não chamava nem o Severino, gritava, Sérgio Iglesias, vem você, filho. Não, o que me causou estranheza, Arnone, que até ontem a doutora Andréia Ottoni Salles Aldrig, que já havia comandado o Padre Bento, estava tudo certo, já está correndo a documentação. Aí ontem eu recebi uma boa fonte. Pedro, ela desistiu. Então, lá no interior tem isso, quando a turma fala assim, o Roberto Samuel vai casar, já está correndo a papelada. Você pôs papel para correr, né? É verdade. Mas às vezes você ficava esperto, corria na frente do papel e tirava de novo. Pois é, a fonte é tão boa, é tão próxima da doutora Andréia, que eu não a conheço, mas a fonte é muito boa. Ele falou, diz que é uma grande profissional. Sim, mas quando ela viu o tamanho do abacaxi, ela falou, peraí. Já tem uma piada no meio político, viu, Roberto? Qual que é? Um vereador chegou para indicar o diretor do HMU, o Almeida perguntou, o que você tem contra essa pessoa? Você tem que ter alguma coisa contra. Agora, eu não tenho nada contra o Serginho, não. Eu acho que seria o Sérgio. Eu também achei que é verdade, né? O Sérgio Iglesias seria um grande nome para assumir esse abacaxi aí. Você está com bronca da gente. Mas não é não, mas o Sérgio Iglesias conhece o funcionamento. Ele trabalha lá dentro ainda. Trabalha. Eu acho que ele não aceita. Hein? Eu acho que ele não aceita. Ele diria que tem que mudar algumas coisas aí, mas provavelmente Eu vou indicar outro nome. Ótimo nome. Doutor Israel. Dr. Israel Richter. Israel Richter. Grande Dr. Israel Richter. Vamos queimar todo mundo agora. Esse Dr. Israel é meu amigo. Você indica alguém? Não, é meu amigo também. Meu amigo. Israel é especialista em orelha. Você tem algum médico? Vamos escutar o povo lá. Eu colocaria ou o Zé Mário ou o Eduardo Carneiro. Dois melhores. Eu colocaria Carlos Armoni. Todo mundo quer pôr alguém no lugar do abacaxi que o Tocheiro deixou lá. José Carlos Figueiredo. Vamos indicando. Mordidinha na Câmara. Mordidinha está na Câmara. Inclusive, continua com a vereança hoje, hein? Então tá bom. E o Lamé vai bem? Não faz tempo que eu não vejo. Não, ele não está de licença médica? Exatamente, por isso que não vejo. No Brasil? Não sei. Aliás, você me chamou a atenção de uma foto que o próprio Lamé teria postou na rede social, de que ele estaria num aeroporto. Olha... Então, o quê? É verdade. Ele tirou uma foto, sabe daqueles totens multimídia que existem? Sim. Aí eu vi lá a empresa, eu fui pesquisar. A empresa tem totens que tira fotos em hotéis e aeroportos. Olha que perigo. E aquela foto que ele tirou um retrato, né? Retrato, né? Tirou um retrato. E atrás estavam imagens de Guarulhos. Das duas, ou ele tirou aquilo num aeroporto, ou tirou dentro de um hotel. Me pareceu um aeroporto, né, Roberto? Tem cara de aeroporto. Aeroporto, pelo piso. De repente foi meio puxadinho no aeroporto. Ele leu muito Sherlock Holmes, Mas parecia assim pela solidão no aeroporto, parecia um horário assim de madrugada. Sabe quando você faz um voo de conexão? Fazendo o que no aeroporto? Hora dessa? Melhor você não saber. Comendo. Vamos dar um rápido intervalo. Pastel, né? Tomara que ele tenha trazido pistache, tá certo? Não é tão Sem maravilhoso. casca. Não, eu prefiro com casca. Você prefere casca? Tá. Não, eu comprei pra você. Não, você não comprou, não. 2 minutos voltaremos. Maria.
43 minutos, 7h43, Radar de Notícias ao vivo. Participe, 2451-2121, 2459-2727. Fala, Virgílio Rocha. Pedro, o fornecimento de água, atenção, moradores dos bairros aqui, vamos informar. O fornecimento de água será interrompido nesta sexta-feira, dia 30, entre 9 e 16 horas nos bairros Jardim Novo Portugal, Jardim Vida Nova e Vila São Carlos. E parcialmente nos bairros Cidade Seródio, São João, Jardim Santa Terezinha e Jardim Jade. O SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, vai realizar serviços de lavagem e desinfecção no Centro de Reservação São João. Eu ia falar isso. Atenção, pessoal da região de São João. Cada nome de bairro também, né? Não conheço. Jardim Vida Nova, conhece? Jardim? Vila Nova, São Carlos. Tem muito nome de jardim em Guarulhos, né? Muito jardim. E poucas flores, e muitos espinhos. E os moradores deverão utilizar racionalmente a água armazenada nas caixas residenciais. A partir das 16 horas, a recuperação do abastecimento ocorrerá de forma gradual. E os casos de emergência, pelo telefone 0800 1010 42. Acertei? E ligação gratuita. Já decorei, 0800 1010 42. Ô, Roberto, além daquele projeto, mais alguma polêmica para hoje na Câmara? Olha, Pedro, eu quero lembrar aqui que ainda está para ser discutido o veto ao projeto de lei que alterava a estrutura dos gabinetes, né, dos vereadores, que aumentava. Ele continua ainda, é o primeiro item da pauta, enquanto não for votado ele não sai daqui. Sabe qual é a impressão que está me dando ou não? Que estão deixando isso na prateleira, deixa lá. O dia que tiver condição financeira, a gente derruba o veto e criamos os cargos. Na verdade, é uma coisa bastante complicada, exatamente por essa questão, a questão de verba. Atualmente não existe uma verba específica para salário. Embora as pessoas possam não entender como é que sobra dinheiro e não tem dinheiro para pagamento, é que existe um limitador para gastos com salários. Então, não é possível. Eu volto a dizer, eu defendo a ideia do vereador Paulo Sérgio, né, do PR. Os vereadores deveriam ter uma verba de gabinete, como em todos os parlamentos. Aqui em Guarulhos se criou essa cultura de cargos e mais cargos. Eu me lembro quando os vereadores tinham 6 cargos. Aí foram aumentando. Hoje, quantos são, Roberto? Cargos? Nos gabinetes? 15. Pois é. Houve até um acordo, né? Houve um acordo com o MP. Então. Você deve lembrar que eram 20, tentaram aumentar para mais, aí o MP entrou. Precisa acabar com essa mentalidade de cargos na Câmara Municipal e deveriam ter a verba de representação devidamente, depois, esclarecida, né? Como existe na Assembleia Legislativa, como existe na Câmara dos Deputados. Todo mês você pode acessar na internet a prestação de contas do parlamentar. Então, eu também quero destacar aqui um projeto de lei do vereador Geraldo Celestino. Veja só, Pedro, na verdade, é uma votação, proposta de emenda à lei orgânica. Ele inclui um parágrafo simples. Ele determina que não só o vereador, mas uma pessoa indicada pelo vereador possa retirar processos. Né? A lei orgânica diz que o vereador ele tem acesso a qualquer projeto, a qualquer processo na prefeitura em qualquer momento. Mas muitas vezes o próprio vereador não consegue ir pessoalmente retirar. E aí, através de um documento assinado pelo vereador, ele fala assim, tal pessoa pode ir até lá e retirar esse processo para mim. Um ofício. Um ofício. Uma procuração. Uma né? procuração. Mas hoje em dia o advogado do vereador não pode retirar? Não, nessa questão não. Eu diria que seria a função, assim, intrínseca ao cargo de chefe de gabinete. Sim. Né? Qual é a função do chefe de gabinete? Essa, representar o vereador quando necessário. Exatamente. Isso aí é um dos projetos, para ser discutido hoje. Do vereador Vitor da Farmácia, nós temos aqui a instituição de mais uma Semana Municipal para Conscientização e Apoio aos Portadores de Doença de Parkinson, no calendário oficial do município de Guarulhos. Vale lembrar que as semanas há mais datas do que semanas no calendário, né? São quantas? 52, 54 semanas por aí. no ano, por aí. A última contagem tinha mais de 70 e poucas semanas comemorativas. Exatamente. Nós temos mais semanas oficiais do que no calendário. Espera aí, Roberto, fala, Virgílio. Tem uma informação aqui, o aeroporto está em obras para a Copa, né, Pedro? E tem oportunidades de emprego. Trabalho para 120 vagas no aeroporto. A Secretaria do Trabalho de Guarulhos, por intermédio da Agência Pública Municipal de Emprego, CIET, está disponibilizando 120 vagas para carpinteiro, pedreiro e armador de ferragens na construção civil para o aeroporto.
exige ensino médio incompleto e 6 meses de experiência. Ensino médio? É, incompleto. Ah, incompleto. É. Então, exige um ensino fundamental, né? Que exigência estranha, né? Né? Você sabe que você fez de 1 mês do ensino médio, tá valendo então, né? Mas tem que fazer pelo menos um mês? É gente que fala... Universitário incompleto. Universitário incompleto, terceiro lugar incompleto. Tudo bem. Salário é de R$ 1.412. Quanto? 1.412. Pouco, hein? Carpinteiro, pedreiro. Ah, não. Os caras estão ganhando bem mais por aí, bicho. E hoje em dia o cara para pendurar um quadro cobra R$50, cara. Salário baixo, hein? O salário de pedreiro aumentou muito mesmo porque está faltando profissionais na área. O dia de um profissional desse, acho que está em 80, R$100. R$100. Não é isso? R$100. Então, assim não vai, não. Fala, Roberto. Bom, ainda falando aqui sobre a sessão de hoje, nós temos aqui o projeto do vereador Gilvan, inclusive nós já falamos aqui sobre a obrigatoriedade de divulgação na página oficial do site da Prefeitura, né? Relação de medicamentos que compõem o estoque da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo hospitais, pontos-socorros, pronto atendimentos, unidades básicas e unidades de saúde da família. Quanto mais transparência, melhor. Rodrigo Souza, é com você novamente. Pedro, eu estou agora aqui na Vila Galvão, exatamente aqui no Anel Viário, onde acontece aquela feira semanal aqui. Nós temos acompanhado aí esse imbróglio que tem se transformado isso aqui, já que a Prefeitura pediu a transferência da feira, os feirantes recusaram aí para um outro local. Eu conversei com alguns dos trabalhadores que estão aqui agora. A apreensão é muito grande, né, Pedro? Pois até hoje, mesmo após várias promessas da administração municipal de encontrarem um novo local para eles trabalharem, nenhuma decisão ainda foi tomada. E principalmente agora que foi aberta uma nova frente de trabalho, né, para esse corredor de ônibus que ligará aqui Guarulhos a São Paulo, Pedro. Quer dizer, a feira continua no Anel Viário. Exatamente, a feira continua aqui, os feirantes continuam sem saber o que vão fazer, para onde serão removidos aí nos próximos dias. A maioria deles fala que prefeririam ficar aqui, pois já é um local tradicional há mais de 20 anos, essa feira existe, mas eles querem trabalhar. Se forem removidos para um local que dê condições, eles iriam tranquilamente. Tá certo, os feirantes decidiram e ganharam a parada. Mais alguma informação, Rodrigo? Desculpa, Pedro, não entendi. Mais alguma informação? Não, Pedro, só falando para o motorista que está utilizando aqui a Timóteo Penteado, que na altura do programa Radar de Notícias está sendo realizada uma adequação viária pela Secretaria de Transporte e Trânsito. O trânsito está um pouquinho complicado aí, mas eu conversei com alguns agentes, em cerca de 45 minutos a 1 hora, tudo voltará ao normal. Tem razão, aqui na esquina da Cachoeira com a Timóteo Penteado, Secretaria de Transportes, fazendo mudanças, né, no sistema, até semafórico, hein? Eu quero ver como é que vai terminar isso. Tirando alguns e reinstalando outros semáforos aqui na região. Tá ok. Obrigado pela participação, Rodrigo Souza. Fala, Vigílio. Mais uma informação relativa ao aeroporto, Pedro. A multa milionária aplicada contra a companhia aérea Gol por não reintegrar os 850 funcionários da antiga Webjet será julgada hoje pela Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho exigiu em março o pagamento diário de R$1.000 por empregado devido ao descumprimento. A penalidade chegou a mais de 4,5 milhões de reais. A execução da multa foi suspensa em maio pelo Tribunal Superior do Trabalho. Eu não acredito nessas multas. Mas Najara já está no ponto? Tá ok. Já em seguida, e vamos falar da cavalhada, Virgílio. Quero falar da cavalhada de Bom Sucesso. Me dá 30 segundos aí, produção. 102,5 imprensa.
7 horas e 53 minutos, 7h53, já conosco aqui no estúdio, Najara Nogueira, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Virgílio, bom dia, ouvintes e telespectadores. Najara, só uma parte, antes quero saber da cavalhada, Virgílio. Vamos lá então. Realizada durante a festa de louvor a Nossa Senhora de Bom Sucesso, em Bom Sucesso, a tradicional cavalhada registrou uma morte. Um cavaleiro caiu do cavalo e foi a óbito. O caso será investigado pelo 7º Distrito Policial. A vítima, Vinícius dos Santos Nunes, de 21 anos, teria montado a cavalo alcoolizado, o que teria provocado a queda. Nunes foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, até o Hospital Pimentas, Bom Sucesso, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é tido como suspeito, sendo que o boletim de ocorrência foi registrado no 4º DP e a investigação seguirá no 7º DP, no Jardim São João. A reportagem recebeu informações de uma segunda morte em decorrência de ferimentos a facadas. No entanto, a Polícia Civil não confirmou essa ocorrência. Que caso estranho, inusitado, hein? Caiu do cavalo, alcoolizado. Tragicômico. Registrado no 4º DP, investigado no 7º DP. É triste, né? Uma festa tão bonita, tão tradicional, com fama internacional, tem um caso desse. Fala aí, Najara. Pedro, o Antônio do Centro, ele relata que no Diário Oficial de terça-feira saiu o valor pago para os artistas que participaram da Marcha para Jesus. E o valor divulgado foi de 430 mil, o valor total. E ele faz o seguinte questionamento: esse valor não poderia ter sido investido em outras coisas? É aquilo que nós falamos, gente, é uma questão de prioridade. Há quem goste dos shows, os evangélicos adoraram, com certeza, né? O público da periferia gosta dos grandes shows. Não vamos negar isso. É que nem o carnaval, tem gente que gosta e tem gente que odeia. É uma questão de... Agora, vocês elegeram o síndico, elegeram o prefeito, elegeram a administração. É a administração que define isso. Agora, é difícil, não vai agradar a todos, ninguém vai agradar a todos. Prossiga. E os moradores da rua Segundo Sargento Orlando Rand, ali no Jardim Santa Mena, enfrentam um problema há alguns dias. Foi colocada uma caçamba de lixo, que foi deixada pelo caminhão ali, só que esse caminhão, ele deformou o asfalto do outro lado, abrindo um imenso buraco. Caramba. Então, como a via é de mão dupla, os carros têm só um espaço bem estreito para passar ali. E um pouquinho mais abaixo tem um outro buraco que está sendo gerado por um vazamento de água. Esse vazamento ainda é pequeno, mas está lá e logo esse buraco vai... Nome da rua? Segundo Sargento Orlando Rand, no Jardim Santa Mena. Você vai... Bom, aí temos SAAI, Proguaru, Secretaria de Transportes, tá ok? Vamos acionar as três, tá certo? Ok, a foto já está lá no Facebook. Então tá bom, você vai mandar por e-mail para os 3 departamentos. SAAI, Proguaru, Secretaria de Obras, Transporte, 4 departamentos. Prossiga, né, Jara? O Sidney do Jardim Ottawa, ali o Irapuru, ele solicita mais segurança pública. Ele fala que o bairro está cheio de assaltos e muitos bandidos ali. A PM precisa intensificar o policiamento, hein? Parece que deu uma baixada no policiamento em Guarulhos. O que mais? O José do Jardim Testai, ele fala que o córrego dos japoneses está com as obras paradas já faz algum tempo. Então ele pede a conclusão dessas obras para que não piore a situação ali no local. A limpeza, né? A limpeza. Antes que cheguem as chuvas do final de ano, tem bem observado. Só aqui, Inajara, uma parte. Ligaram para cá, a produção me informa, dizendo que eu escrevi que o Jorge Tadeu tenta convencer o ex-vereador Alan Neto a ser candidato a deputado estadual, como foi em 2010, né? Aqui dizem que não, que Jorge Tadeu estaria tentando convencer Paulo Roberto Sequinato. Olha, o Paulo Roberto, do jeito que é liso, que nem um bagre ensaboado, quem sabe, né? Mas eu queria saber o que essa pessoa tem contra o Paulo Roberto. Prossiga, né, Jorge? O Orlando do Tabuão, ele solicita que a Secretaria de Meio Ambiente conclua a obra de paisagismo na Praça 8, no Tabuão, que ele diz que tem muitas terras, aqueles montes de terra, não está concluído e as pessoas não podem usar a praça. Bem lembrado, Roberto Samuel, está pelos bastidores aí. Praça 8, colocaram outdoors. Agora, o Orlando fala do paisagismo. Eu acho melhor primeiro tirar o outdoor da Praça 8, do Bosque Maia. A Secretaria de Meio Ambiente vem investindo num novo tipo de paisagismo, no canteiro central da Paulo Facini. Está ficando bonito, realmente está ficando bonito, elogiável. Agora, a Praça 8 com outdoor, é muita poluição visual em Guarulhos, né, gente? As pessoas têm um mau gosto em Guarulhos, os comerciantes de Guarulhos, então, né? Que mau gosto. Observem as fachadas dos seus comércios. Amanhã eu falo mais, mas não dá mais tempo. Amanhã terminamos, tá ok, Najara? Ok. Ponto final da edição de hoje. Então, todos um bom dia, obrigado pela audiência. Estaremos logo mais
pelo Facebook, acompanhando a sessão da Câmara Municipal. E amanhã, às 7 horas da manhã, aqui, Rádio Imprensa e TV Cantareira. Até amanhã. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos